do ensino superior. Longas filas e queixas de morosidade no atendimento têm sido a imagem dos balcões de identificação civil na cidade de Maputo. As enchentes são anormais. Desde logo, centenas de pessoas em longas filas e expostas ao sol denunciam uma grande procura pelos serviços de identificação civil neste período do ano. São homens e mulheres que pretendem tratar bilhetes de identidade para matrículas, exames e outras finalidades. No principal posto da cidade de Maputo, as enchentes são enormes no interior e se estendem para fora das instalações. Para piorar, o posto ficou toda a manhã desta quinta-feira sem energia elétrica. Fiz o BI no dia 21 de 7, até hoje ainda não saiu. Vim levantar BI, tenho exame na terça-feira da próxima semana, então tenho que ter o BI. Mas dizem que as pessoas que trataram em maio, outubro e novembro, os BIs ainda não saíram. Devem voltar daqui a 15 dias. Sempre que aparecemos aqui tratar os documentos, eles dizem que não há sistema. E quando há sistema, não há energia. Já queremos saber quando é que há de haver as duas coisas para poder tratar nossos documentos. Eu estou aqui já há quase uma semana, tentar entrar lá dentro. Não aceita para entrar lá dentro, não atendem a ninguém, não falam com ninguém. Neste posto está a ser implementado o sistema de balcão único para emissão de BIs e passaportes de emergência. As queixas de morosidade são também dos utentes que pretendem obter estes documentos. Helena Langa contou à STV que está desde terça-feira a tentar tratar um passaporte de emergência para ser submetida a uma cirurgia dentro de 13 dias na África do Sul. Esse passaporte, estou aqui desde antes de ontem. Deram apoimento para dia 20 de janeiro para ser operado. Mas estou aqui só ser atendido. Ali na porta está cheio, não se entra. Depois eu paguei muito dinheiro lá para ser operado. Paguei 20 mil rand para ser operado. Quando perdi essa data que marcaram, eu perdi. De acordo com os serviços de identificação civil, nestes dias, a média diária de atendimento subiu de 300 para cerca de 600. A Direção Nacional de Identificação Civil diz que está a pensar em separar os serviços de emissão de bilhete de identidades dos passaportes de emergência para flexibilizar o atendimento e reduzir as enchentes. As longas filas no principal posto de emissão de BIs da cidade de Maputo podem ser causadas pela partilha de instalações com os serviços de emissão de passaportes de emergência, segundo a Direção Nacional de Identificação Civil. O porta-voz da instituição, Alberto Sumbane, explica que estão em curso conversações com os serviços de imigração para a transferência do balcão de emissão de passaportes. Estamos a equacionar muito brevemente reabrirmos o posto da 24 de julho, que funcionava a distrito da Direção Nacional. Estamos a equacionar abrir aquele posto muito urgentemente. Agora mesmo vamos abrir o posto de Camachaquém no distrito municipal 3 e estamos a equacionar também abrirmos um posto avançado no Clube Desportivo Estrela Vermelha, com vista a descongestionarmos este movimento que se verifica aqui no Campo. A instituição atira também a culpa aos utentes e diz que não tem estado a aderir às brigadas móveis que são periodicamente enviadas aos bairros. Nós, até há bem pouco tempo, fizemos 87 brigadas. E das 87 brigadas era suposto terem sido atendido pouco mais de 50 mil pessoas. Mas, infelizmente, só atendemos pouco mais de 10 mil pessoas. Então, as cifras mostram que não há aderência às brigadas, não há aderência às feiras, não há aderência àquilo que são as iniciativas da identificação civil com vista a descongestionar os nossos balcões. Portanto, se for a verificar um pouco por todo o país, vive-se isto. Então, há um redobramento dos esforços que a instituição está a fazer com vista a responder à demanda. A Direção Nacional de Identificação Civil assume enchentes nesta época um pouco por todo o país. O Instituto Nacional das Atividades Econômicas faz um balanço positivo da quadra festiva no que respeita à procura dos produtos no mercado. Entretanto, a INAI aplicou multas no valor de 1.980.000 meticais a estabelecimentos comerciais encontrados com produtos fora do prazo. Foram ao todo 3.872 estabelecimentos visitados pelo Ministério da Indústria e Comércio, dentre comerciais e turísticas em todo o país. De acordo com o inspetor-geral da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, José Rodolfo, o balanço é positivo. A nossa avaliação é que a quadra festiva de Natal, ou de família, e do fim do ano
correram da melhor maneira, em todos os aspectos. A oferta, os agentes econômicos colocaram os produtos em quantidade suficiente para o nível da procura. Os preços estiveram a um nível aceitável. O INAI recebeu 87 denúncias telefónicas e aplicou multas no valor de 6.655.000 meticais. Dos locais inspecionados, o INAI deparou-se com casos de especulação de preços. Em produtos fora de prazo ou mal conservados, apreendemos quantidade equivalente a 1.980.000 meticais, mas também tivemos alguns aspectos de especulação. Em Tete tivemos 2 casos que resultaram em multa. Na cidade de Maputo tivemos o caso do supermercado Luz e supermercado Extra. Em Manica, Chimoio, tivemos um caso. No total, esses 3 casos foram aplicados multa no valor de 900.000 meticais. José Rodolfo reconhece que a especulação ocorre pelo fato de muitos produtos serem importados, casos do arroz e trigo, e apela à produção local para evitar a subida de preços. A solução dos nossos problemas na área alimentar, em particular, está na produção. Em muitos dos casos que reclamamos os preços, por exemplo, de produtos frescos, resulta da falta de oferta da produção nacional. Então pensamos que temos de apostar muito na produção nacional, uma vez que temos condições favoráveis para produzirmos tudo aquilo que faz parte da nossa cesta básica. Este instituto pretende estender a sua fiscalização aos distritos, onde há ocorrência de venda de produtos fora de prazo. Um casal contraiu ferimentos ligeiros depois da explosão do objeto na tarde de ontem em Maputo. Os moradores do bairro onde se deu o caso ficaram assustados, pois a zona esteve minada durante a Guerra Civil. O caso deu-se no bairro da Matolagar, na tarde desta quarta-feira, quando um homem de 47 anos de idade queimava lixo neste local. Ninguém sabe dizer ao certo que tipo de objeto explodiu, mas a vítima teve de ser socorrida para o Hospital Provincial da Matola, onde recebe tratamento médico e não corre risco de vida. O doente está consciente, está lúcido, está com uma estabilidade hemodinâmica, o que significa que não tem riscos de vida, mas tem lesões evidentes, naturalmente, nos membros, assim como na face. Tem uma lesão que envolve o globo ocular direito, já foi feita a primeira avaliação e está aguardando pela observação do oftalmologista. A esposa do Sr. Lucas também contraiu ferimentos com a explosão no queixo e no ombro. Saiu daqui em casa, foi comprar crédito. Quando chegou naquela casa, meu marido estava a acender espinhosa para queimar. Depois, quando eu saí, parei ali na estrada. Depois eu vi que aquela coisa arrebentou, encontrou ali e bateu aqui. A explosão do objeto, até aqui desconhecido, agitou os moradores deste quarteirão, uma vez que durante a Guerra Civil esta zona foi minada. Acho de cone, mas vai suceder a mamina. Foi o ano antepassado. Vi umas coisas ali naquele terreno, mas na estrada. Umas 2 coisas estavam no meio da estrada a brincar com umas crianças aí. De repente estava a passar um senhor e arrancou aquelas coisas para aquelas crianças. Eu perguntei para aquele senhor, o que é isso aí? Aquele senhor disse que minha mãe, isso aqui mata. A Polícia da República de Moçambique esteve no local para investigar o caso. E esta primeira semana de janeiro, a Noite Informativa continua a fazer o balanço daquilo que foram os assuntos que marcaram o ano de 2015. E desta vez vamos falar sobre a entrada em vigor a 1 de julho de 2015 do Código Penal, que foi o tema escolhido pelo juiz Dário Semana. Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado, boa noite.
Antes de mais, desejar um feliz 2016 aos telespectadores e a si também. Muito obrigada. Dr. Dário, escolheu este tema como um assunto que marcou o ano de 2015. Lembrar que o Código Penal foi elogiado, mas também foi bastante criticado. O porquê da sua escolha? Bem, eu acho que, efetivamente, o Código Penal que entrou em vigor este ano foi o maior marco jurídico aqui em Moçambique, por vários motivos. Primeiro, porque este novo Código Penal vem substituir um Código Penal que era português e que datava de 1886. Tinha mais de 130 anos, em que estava completamente desfasado da realidade. Primeiro, logo aí, é um facto importante. Segundo, deve ter sido das primeiras vezes que se aprovou uma lei tão importante como é um Código Penal, que mexe tanto com as nossas vidas, que mexe tanto com a vida em sociedade. E então, eu escolhi o Código Penal porque acho que é um marco muito importante da nossa sociedade e do direito e da justiça em Moçambique. Vamos àquilo que são os aspectos positivos que o Código Penal traz. Olha, os aspectos positivos e os aspectos negativos, o Código Penal este Código Penal é um código polémico, não há dúvida. Temos que considerar um código polémico. Porquê? Porque eu acho que foi um código que foi aprovado à pressão. Isto é, havia uma rapidez, o legislador tinha uma rapidez em aprovar o código e às vezes a pressa é inimiga da eficiência. Havia a rapidez de aprovar um código, o código foi aprovado, mas efetivamente o código contém muitas imprecisões. É um código que carece de um trabalho muito grande, que ainda tem de ser feito, porque precisa ser melhorado, de facto. Precisa ser muito melhorado e muito revisto. Eu acho que nós começamos o código pelo fim. Porquê? Porque o código está aprovado, está em vigor, e já há correntes de opinião, juristas e não só, que este código tem sérios problemas e precisa ser revisto. Quer dizer, o código nem 6 meses tem e já chegamos à conclusão que tem que ser revisto. E então, o próprio trabalho de revisão, que parece que já se começou em sordina a ser feito, era um trabalho que devia ter sido feito antes da aprovação do código. E o código, se nós formos ver, analisar em pormenor, o código contém muitas imprecisões graves e que carecem urgentemente de atenção. Como por exemplo? Olha, este código, em primeiro lugar, não reflete aquilo que é a nossa realidade enquanto comunidade moçambicana. Isto nós todos aprendemos nas universidades, é o que se ensina, e também não precisamos de ensinar muito. As leis em geral, são o reflexo daquilo que é o sentimento da sociedade. As leis em geral. Sim. Que é os costumes que se transformam em leis, em que numa determinada sociedade, numa determinada comunidade, um grupo de cidadãos define aquilo que são as regras que vai reger a vida naquela sociedade. É aí onde nascem as leis. As leis nascem fruto de um determinado sentimento social. E na organização social que se cria, o que é que acontece? Existem aqueles que são os desvalores sociais, isto é, aquelas condutas que nós, enquanto cidadãos de uma comunidade, não aprovamos como uma conduta boa, dizemos que é uma má conduta. E são essas más condutas que dão origem às leis penais. Então, uma lei penal ou um crime corresponde a um desvalor de uma determinada comunidade. Então, o Código Penal constitui um código em que está congregado todos os factos, todos os desvalores sociais que aquela sociedade não tolera e elenca como crimes, condutas máximas, não é? E então, quem infringir aquelas normas que a sociedade considera um desvalor, incorre em responsabilidade penal. E é aí que aparece o Código Penal. Os códigos penais em todo o mundo têm que refletir aquilo que é o sentimento da sociedade, da comunidade, onde ele vai ser aplicado. Ora bem, quando o código... Este código não reflete
Olha, eu acho que não. Esta realidade? Tem muitas situações em que não reflete. Muitas situações em que não reflete. Porque se nós formos analisar os tipos legais de crime, a parte especial do Código, vamos chegar à conclusão que não houve grandes mudanças aí. Houve uma operação cosmética ao Código, isto é, eliminou-se alguns crimes que tinham a ver com o sistema português, crimes contra o reino, alguns crimes que refletiam aquilo que era a realidade colonial portuguesa. Mas não houve uma grande evolução ao nível dos crimes. A maneira como os crimes estão dispostos, alguns crimes foram esquecidos e continuam, e não tem nada a ver com a nossa realidade. E eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, o Código Penal ainda prevê nos artigos 400 e a partir dos artigos 400, prevê um crime que acho que a maior parte das pessoas nem sabem o que é. Eu próprio, e fui juiz criminal durante 5 anos, na província de Manica, trabalhei muito com o Código Penal, que está extinto, não é? Que foi revogado, sim, que é o crime de duelo. Este código ainda prevê o crime de duelo. Acho que a maior parte das pessoas, a maior parte dos espectadores que estão aqui a ver, nem sabem o que é o duelo. O duelo, o que é? Nós vemos aqueles filmes americanos do tempo medieval, em que vemos que um homem desafia o outro para lavar a honra, então pegam numa pistola, viram-se de costas uns para os outros, andam e depois dão um tiro. Isso é que é o duelo. Ora bem, está previsto o crime de duelo à luz deste Código Penal. Agora, eu não sei em que é que isso tem a ver com a nossa realidade, a nossa comunidade moçambicana, porque não é uma coisa que aconteça. Duelo enquanto tal. E então, é este tipo de crimes que ainda... que deveriam sair do nosso Código Penal. Porque não refletem o que é a realidade. E depois há aqui uma questão também. A própria linguagem que é usada em alguns crimes, a própria linguagem, isto é, o texto legal do crime, ainda revela um texto primitivo. O português arcaico, que já nem sequer é usado nem em Portugal, não usa. E então, quer dizer, houve muitas situações em que podíamos ter atualizado para um português atual, porque a língua também sofreu alteração. E alguns tipos legais de crimes, a formulação do crime ainda continua com o português arcaico. E depois, por exemplo, há alguns crimes que forem trazidos para o Código com os mesmos defeitos que tinham nas leis extravagantes onde estavam. Por exemplo, eu posso citar aqui o crime de contrafação. Crime de contrafação e usurpação, que são dois crimes que foram transferidos da lei do Código, da lei dos direitos de autores e direitos conexos. Esses dois crimes transitaram para o Código Penal. E então, as mesmas imprecisões técnicas que traziam lá, carrearam para o Código Penal. Isto é, novo cuidado de analisar aqueles tipos legais de crimes, ver que está mal e fazer a correção. Porque, por exemplo, o tipo legal de crime diz assim: comete o crime de contrafação aquele que, produzindo obra alheia, sem autorização, produzir como sua. É qualquer coisa mais ou menos assim. Então diz, o crime devia prever lá a moldura penal. Diz que quem cometer este crime aplica-se a pena de prisão correspondente. Isto é, não vem previsto qual é a moldura penal para o crime. Isto é, havia aqui uma imprecisão. Ao carrear aquele artigo, em concreto, aquele crime, para o Código Penal, poderíamos ter corrigido isso, mas não se corrigiu. Então, o mesmo erro que o tipo legal de crime de contrafação trazia, usurpação, continua no Código Penal. E então, são estes pormenores, quer dizer, e isto aqui nós podíamos falar isto durante meses e meses, fazendo uma análise pormenorizada das leis do Código Penal. E vamos ver que, efetivamente, o Código Penal, perdemos aqui um ensejo, o legislador perdeu aqui um ensejo de fazer uma obra perfeita. Mas também obras perfeitas não existem, não é? Mas uma obra que pudesse aproximar a perfeição. Sabe que a produção legislativa de uma obra como deste calibre, Código Penal, Código de Processo Penal, não pode ser feita nos gabinetes. Tem que ser feita na academia, por especialistas, estudiosos da matéria. E, se for preciso, trazemos especialistas internacionais para nos ajudarem. Para nos ajudarem. Porque, para nos ajudarem a fazer uma obra o mais perfeita possível e aquilo que reflete o mais fielmente aquilo que é a realidade aqui em Moçambique. Mas o que é que faltou? Faltou discussão em torno daquilo que deveria ser o Código Penal? Eu acho que faltou recolher informação? Eu acho que faltou discussão e faltou aqui um maior envolvimento
quer da academia, das universidades, quer dos estudiosos da matéria. E nota-se que aqui foi faltou basicamente essa questão. E depois algumas situações, nós discorrendo o texto legal, há muitas situações em que nós gostaríamos de perceber porque é que o legislador tomou aquela opção e não outra. Por exemplo, não existe aquilo que se chama os trabalhos preparatórios. Não se conhece. Era através dos trabalhos preparatórios da elaboração das leis que nós podíamos ir ver qual foi o espírito do legislador para se chegar àquelas conclusões. Não se conhece os trabalhos preparatórios do Código. O Código, de repente, apareceu uma proposta, todo mundo foi posto a discutir, de repente foi aprovado. E agora, quando é aprovado, é que a gente tem contacto, começamos a ver o que é que se passa e já começamos a descobrir, mas olha, isto não está bem, isto não está bem, isto não está bem. E se calhar este trabalho que está-se a fazer agora era o trabalho prévio. Porque, na realidade, o Código pré-vigente era um código velho, mas na globalidade as disposições estavam lá. Os crimes estavam lá. Havia aqui alguns problemas de aplicação e de efetivação judicial daqueles crimes. Mas isso tinha a ver com o processo e com a investigação e com a levada dos casos a julgamento. Mas poderíamos ter esperado mais um bocadinho e trabalhar-se um texto mais correto, mais fidedigno. Até porque depois há situações de ocorrências de facto que acontecem, que deviam ter sido criminalizadas, situações da vida, e que não foram. Estava mesmo de tocar nesse ponto, o que é que devia ser criminalizado. O juiz Dário falou sobre alguns aspectos que deveriam ser retirados do Código Penal, alguns que deveriam ser corrigidos, mas ainda não mencionou aquilo que atos que deviam ser criminalizados, que deveriam estar no atual Código. Olha, há muitos atos que deviam ser criminalizados e que estão no Código, porque nós também, sabe que isto produzir leis também envolve uma questão sociológica e antropológica muito grande também, não é? Isto não é só juristas que produzem as leis, são juristas, médicos, antropólogos, sociólogos, economistas, toda esta comunidade de profissionais, arquitetos, engenheiros, toda esta comunidade de profissionais tem que ser trazida a sua intervenção tem que ser trazida para a produção legislativa. Porque, ouça, mas esse não é o nosso hábito, não é, Juiz Dário? Não, mas nós envolvemos estes atores todos. Porque, por exemplo, nos crimes sexuais, por exemplo, você não pode prever um crime sexual sem trabalhar com médico. Pois. Porque muitos crimes sexuais ocorrem e os efeitos do crime sobre a vítima, os médicos é que podem ajudar. Então você não pode conceber, não pode estar a conceber crimes sexuais sem intervenção, sem ajuda aqui de médicos, para lhe darem algum apoio. Olha, isto vai por aqui, não vai por aí. Mesmo nas ofensas corporais. Sabe que na perseguição e na punição, num processo de crime em que envolva uma vítima de um crime sexual, são fundamentais os laudos médico-periciais, os laudos médico-legais dos médicos que dizem, olha, a vítima apresentou-se neste estado. E muitas vezes a base da condenação dos arguidos ou dos réus é com base nos laudos médico-legais, que são feitos por quem? Pelos médicos. Ora bem, você não pode produzir um grupo de leis de caráter sexual que pune crimes sexuais sem fazer a intervenção dos médicos aqui. Nos crimes económicos, você não pode produzir tipos legais de crime de natureza económica sem intervir economistas. Você não pode fazer a intervenção de crimes que envolvem o comportamento social sem fazer a intervenção de sociólogos e antropólogos, peço desculpa. Portanto, são as chamadas ciências auxiliares do direito, que é quase todos os profissionais, que têm que ser chamados a intervir neste processo legislativo. Porque o Código Penal é um código que mexe muito com a nossa vivência em sociedade. Porquê? Porque ali onde está escrito o que é que a senhora pode fazer e o que é que a senhora não pode fazer. O que é que a pessoa pode fazer e o que é que não pode fazer. E então, o Código Penal também, não se esqueça, que é a manifestação do poder punitivo do Estado, que resulta do quê? Daquilo que nós, cidadãos, atribuímos parte da nossa liberdade
dissemos ao Estado, ok, nós abdicamos de parte da liberdade e entregamos a si, que é para você poder exercer alguma ação penal, não é? Sim. Damos a si, Estado, algum poder para nos castigar se a gente se portar mal. Isto é a teoria do contrato social. Mas eu volto a insistir na questão, olhando para aquilo que é a nossa realidade, para aquilo que está a acontecer no país em termos de atos que poderíamos criminalizar no atual Código. Olha, há tanta coisa que podíamos criminalizar, tanta coisa. Eu agora ocorre-me, por exemplo, duas situações que por acaso têm a ver com a área onde eu estou agora. Eu neste momento sou juiz de menores, juiz de tribunal de menores, então lido com as questões dos menores. Por exemplo, em quase todos os países desenvolvidos do mundo, existem alguns crimes que os pais cometem contra os filhos. Por exemplo, imaginemos que um pai que tem a guarda, um progenitor que tem a guarda da criança, o outro progenitor não tem a guarda e vai buscar a criança para passar o fim de semana com ela, nos termos da decisão judicial ou do acordo que fizeram, e que devia devolver a criança no domingo e não devolve. Leva a criança, vai para Tete, vai para Manica, vai para Chimoio, vai para Niassa, e não devolve a criança ao progenitor que tem a guarda convencional ou legal. Em muitos países, esta conduta é considerada rapto de menor, rapto ou sequestro de menor, feito pelo próprio pai, com a agravante de ser o próprio pai a fazer isto. E, efetivamente, aqui em Moçambique, este tipo de situações ocorrem muito. Pais que, violando uma decisão judicial ou violando a guarda que foi acordada entre eles, não devolvem as crianças ao progenitor que tem a guarda. Levam, raptam na prática as crianças. E nada não está disso previsto acontece. Como crime. Em muitos países do mundo, o sistema português está previsto como crime, o americano, no Brasil, aqui na África do Sul, muitos países europeus. Este tipo de conduta está previsto como crime. Outra questão que está prevista na lei, mas não de uma maneira muito direta e objetiva, é a questão dos pais, e aqui entenda-se pais em termos genéricos, pai ou mãe, não é só pai, que viola a obrigação de pagar a pensão alimentar. Isto é, houve uma pensão alimentar que foi fixada por sentença judicial, ou por acordo homologado judicialmente, e o pai conscientemente, um dos progenitores, o melhor, o progenitor obrigado a pagar a pensão, não paga. Voluntariamente e conscientemente. Em muitos países isto é crime. Mas aqui dá lugar a uma responsabilidade criminal. Dá lugar a uma responsabilidade criminal, a pedido do Ministério Público, pode ser requerida detenção e ser presente para um processo sumário crime num tribunal de distrito. Mas devia estar no Código Penal uma pena especialmente prevista. Uma outra situação, ainda nesta questão dos pais, quando o tribunal fixa o período de visitas e uma das partes não cede, há alguma criminalização? Quando eu tenho a guarda... Existem sanções no processo, na organização do tutelado de menores, existem sanções de natureza civil. Mas não podemos confundir. Se há uma decisão que impõe determinados comportamentos ao pai, a um dos progenitores, ou à mãe, sim, que deve entregar ao pai e não entrega, existem sanções cíveis, isso está previsto na lei. Há multas e pode até acabar com o pai que não cumpre com a decisão perder a guarda da criança, que isso é uma sanção. Agora, coisa diferente é que aquele pai que conscientemente viola a guarda, e nós temos muitas situações dessas, e atendendo à frequência reiterada com que estas situações ocorrem, muitos países chegaram à conclusão que é melhor criminalizar. Porquê? Porque nesta situação quem mais sofre são as crianças. Porque o pai vem, leva, foi para Tete. Depois a mãe vai lá à guerra, pega a criança, que já está noutra escola, traz-a outra vez aqui para o puto. Então a criança anda aqui. Então, quem é o maior prejudicado nesta situação é
o menor. E então, muitas ordens jurídicas entenderam que, não, estas condutas nós não podemos tolerar porque isto ofende muito aquilo que são os direitos das crianças. Então, vamos criminalizar. Nós perdemos enseios para isso. Porque, efetivamente, é uma situação que ocorre muito aqui em Moçambique. Em todo o país, não só aqui em Maputo, em todo o país. Pais que, conscientemente, violam os termos da guarda e levam as crianças. Pois. Perdeu-se uma grande oportunidade de criminalizar estes atos. Perdeu-se. Eu gostava de saber, os juízes não dão nenhum parecer em relação ao Código? Olha, o juiz, enquanto profissional, não tem essa obrigação, nem tem essa vocação, nem esse objetivo. A função dos juízes, nos termos da Constituição e das leis, é administrar a justiça em nome do povo, de acordo com aquilo que é a lei e a sua consciência. Agora, eventualmente, pode ser pedido um parecer às associações dos magistrados. Sim. E aí, a Associação dos Magistrados tem essa competência. A associação enquanto tal. Agora, o juiz individualmente, não. Nós simplesmente temos que aplicar a lei como ela está prevista. Mas são os juízes que aplicam a lei, que encontram estas lacunas da lei. Daí a minha questão, dentro da associação, não há um parecer que é dado para elaboração? Não, mas há aqui uma questão. Cada juiz é um tribunal e é uma pessoa, é a sua consciência. Isto é, nós não estamos vinculados, nós apenas estamos vinculados à lei. Ora bem, e veja uma coisa, a nossa função também é uma função passiva, nós não temos função ativa. Nós só julgamos os pleitos que são trazidos para julgar. Se os pleitos não são trazidos, nós não julgamos. Quem sofre com esta situação do Código Penal é quem tem que exercer ação penal. Procuradoria-Geral da República, os procuradores, a PIC, a polícia. Porquê? Porque a primeira entidade a tomar contacto com o facto suscetível de ser um facto criminal, quem é? É a polícia. Então, é a polícia que tem que fazer o primeiro enquadramento dos factos. E é com base nesse enquadramento que faz, da primeira informação dos factos que vem ao encontro da polícia, que a polícia tem que trabalhar sobre aquilo. Ora bem, se a descrição dos tipos legais de crime não está conforme, muitas vezes a polícia, quer a polícia da Polícia da República de Moçambique, quer a PIC, quer a própria Procuradoria, vão ter dificuldades em trabalhar com aqueles factos em função destas leis que aqui estão previstas, porque muitas são muito imprecisas. Muito imprecisas. E veja uma questão. E tudo o que não está previsto na lei não é crime. Ora bem, se o pai viu... Agora vou citar. Se o pai raptar ou levar a criança para o fim de semana e não devolver no dia em que estava distrito e pegar a criança, este ato não está descrito como crime. Então, ele sujeita-se a uma sanção civil no próprio processo, mas a nível criminal não podemos exercer ação penal contra este pai, porque não está previsto como crime. Por exemplo, no sistema português, esta situação já poderia ser exercido a ação penal contra aquele pai e arriscava uma pena de prisão até 5 anos, que é o que a lei prevê, o Código Penal português prevê. Então, eu estava na expectativa que nós até tivéssemos criminalizado essas condutas, mas pelos vistos não foram criminalizados. Passamos ao lado. Um outro aspecto que foi bastante comentado neste atual Código Penal foram as medidas alternativas à prisão. Qual é a sua percepção em relação a este ponto? Sabe que eu uma vez estive numa reunião organizada pela Liga dos Direitos Humanos e eu vivia no Chimoio na altura, era juiz lá, então fui convidado pela Liga dos Direitos Humanos para participar numa reunião nacional sobre as medidas alternativas, que aquilo até tinha o beneplácito do Ministério da Justiça, estava a doutora Bem-vinda lá na cerimónia de abertura e o Ministério da Justiça também estava muito interessado naquilo. Acho que foi em 2008 ou 2009. E eu na altura, já nessa altura se falava muito nas medidas alternativas, que os juízes têm que aplicar mais as medidas alternativas. Mas sabe que o nosso problema aqui em Moçambique nunca foi a ausência de medidas alternativas à prisão. O anterior Código Penal previa as medidas alternativas à prisão, que são basicamente 3. Quais são? Uma que é a remissão da multa, a remissão da pena de prisão em multa, que à luz do anterior Código Penal, até 6 meses era obrigatoriamente remível a multa.
Isto é, quem fosse condenado até 6 meses de prisão, a pena era obrigatoriamente convertida à multa. Isto é, a possibilidade de converter uma pena de prisão efetiva em multa é uma medida alternativa. A segunda medida que existia era a suspensão da pena. Isto é, o juiz pode condenar alguém e dizer que, olha, a pena fica suspensa por 1 ano, com a condição do senhor cumprir isto, aquilo, algumas instruções. Isso já estava previsto. E a terceira medida, que era das mais conhecidas também, era a prestação de serviço a favor da comunidade. Mas o problema dos juízes e o problema deste país não são as penas alternativas da prisão. O problema é a efetivação prática dessas penas. Portanto, os juízes não aplicavam porque não tinham como implementar. A questão da medida da prestação de serviço a favor da comunidade. Sim. Porque o juiz determinava, olha, sim senhor, este senhor não vai cumprir, mas vai prestar serviço a favor da comunidade. Onde é que está o serviço estatal para... Não estava criado ainda. Este código alterou um bocadito os tempos das medidas alternativas, mas eu acho que regulamentou mais. Isto é, mantém basicamente as mesmas medidas, só que é mais descritivo, explica, então, não sei o quê. Isso poderia ter sido feito numa lei, no regulamento. Mas o problema continua. O problema continua. E depois há aqui outra questão, Selma. Há aqui outra questão, que acho que o próprio legislador não previu bem essa situação. Que é o fim das penas e o efeito das penas. E o entendimento social daquilo que é uma pena. Veja uma questão, e eu vou-lhe dar um exemplo que acontece muito na zona fora dos centros urbanos. E eu vou-lhe dar um exemplo concreto na província de Manica, onde eu trabalhei por 5 anos. Existem os ladrões, os fora da lei, as pessoas que gostam de praticar crimes contra o património, que andam a roubar lá nos bairros. Sim. Bar 4, aliás, os bairros de Chimoio, Manica, enfim, Vila Manica, que roubam. São presos pela polícia. São trazidos a julgamento. Quando nós vamos a ver, roubou o quê? Roubou uma televisão. Qual é o valor da televisão? 10 mil meticais. Nós não vamos dar ali 10 mil meticais, não vamos dar uma pena de 2, 3 anos. Que ele está farto de roubar lá no bairro, só daquela vez foi apanhado. Vai para o tribunal, o juiz olha, vê que, atendendo ao pequeno valor do furto, uma televisão, o cadastro criminal dele está limpo, não temos outra informação. Diz, ok, se o senhor vai prestar trabalho a favor da comunidade, ele volta lá para a comunidade, diz, vocês prenderam-me, eu fui preso, mas o juiz deu-me emprego. A perceber? Qual é o entendimento da própria comunidade? Depois tem outra questão. E acontece muito. Aplica-se, nesse caso, por exemplo, imagino que o juiz não deu a pena alternativa porque não tinha condições, não estava criado o aparato, mas aplicou-lhe uma pena de 2 meses de prisão, convertível a multa e ainda a obrigação de indemnizar a vítima. Até neste caso a televisão foi recuperada, um exemplo, muitas vezes os bens são recuperados, ele exerce da prerrogativa que a lei lhe dá, o juiz é obrigado a remir, a transformar aquela pena de prisão em multa, ele paga, são 100 meticais de IVA, volta lá para a comunidade, eu paguei isso aí. Percebe? E isto gera situações de revolta nas populações. Sim. É aqui que os linchamentos aparecem. É aqui que as convulsões sociais aparecem. Que em 2008 ou 2009 houve uma situação de tumultos em Gondola por causa disto. As pessoas eram julgadas, eram aplicadas essas penas porque não tinha outra informação, a população rebelou-se. Mas qual seria a solução neste caso? Preparar as comunidades? Preparar as comunidades, ter muito cuidado com este tipo de medidas. Porque ouça, você vê nos filmes americanos, quem são as pessoas que levam? Quem são, nessas penas de medidas alternativas, de prestação de serviço a favor da comunidade? Geralmente, quem que tem esse tipo de penas? Classe média alta. Pessoas com alguma capacidade financeira, em que só o facto, pessoas de classe social média alta, pessoas com algum poder económico e tal. Porquê?
pessoas com alguma posição social, em que só o facto de ter um processo judicial, já é suficientemente penalizador para eles. E a maior humilhação, mais do que meter numa cadeia, é meter a trabalhar numa comunidade. Por exemplo, tivemos aí o caso de um jogador até, que foi muito falado esse caso, de um jogador do Benfica até, em Lisboa, que acho que no dia do casamento ou na véspera foi apanhado com excesso de álcool. Foi sujeito a um julgamento de processo sumário e o juiz entendeu que, bem, aquele caso daquela pessoa, a maior sanção que lhe podia dar era condenar-lhe a prestar trabalho comunitário. E ele foi prestar trabalho comunitário. Percebe? Mas, quer dizer, há um nível de entendimento deste tipo de situações. Agora, nós aqui temos que fazer algum trabalho na base. Explicar às pessoas o que é isto. Porque depois, há este tipo de jogo. O condenado volta para a comunidade, então, mas já saíste? Eu paguei. E diz assim, eu paguei, mas não explica. Pois, sim. Não explica. Em que condições é que pagou? Exatamente. Então, o nível de confiança das pessoas no sistema torna-se muito, muito, muito baixo. A percepção é de que ele pagou o juiz, subornou, deu dinheiro e saiu. Okay. Mas aqui nos meios urbanos não é tão notório, porque o nível de informação é maior. Há advogados, há tudo, mas saindo aqui fora deste meio urbano, aqui é o país real. Xaixai, Inhambane, Chimoio, Tete, Niassa, é o país real. O nível de entendimento do sistema pelas pessoas é muito, muito, muito diminuído. E então, nós temos que jogar com este tipo de situações, por isso é que eu lhe disse, nestas produções legislativas deste nível, temos que intervir um maior número de profissionais, antropólogos, sociólogos, economistas, médicos, e pela informação que eu tive, não consta que tenham intervido na produção deste código. E então agora nós estamos a chegar à conclusão que este trabalho que temos que fazer agora era o trabalho que devia ter sido feito. E então agora qual é a solução? Repressionar o código antigo e depois suspender este? Nós temos duas situações no Código Penal. Uma que são as medidas alternativas à prisão, a outra que são alguns crimes com penas muito altas. Como é que olha para estas duas situações? Bom, o problema das penas altas tem a ver com... Eu não quero entrar aqui numa linguagem muito densa, nem muito técnica, mas em algumas situações é inevitável ter que falar nestes termos. As molduras penais, e então o que é a moldura penal? É aquela baliza que dão ao juiz, olha, que vai a pena de 2 a 8 anos, de 16 a 20, ou de 20 a 24. Isto chama uma moldura penal, é a baliza em que para aquele crime diz que, olha, apanha no mínimo 20 e o máximo 24. Isto é, o juiz não pode condenar nem mais que 24, nem abaixo de 20. Aquilo são as balizas. As molduras penais têm muito a ver com aquilo que é a finalidade das penas. Isto é, quando nós temos um código penal e temos os crimes e as penas, aquelas penas não aparecem ali por acaso. Tem a ver qual é a finalidade da pena. E o Código Penal, antes de chegarmos à parte dos crimes, há uma parte em que fala, que é a parte geral do Código, em que fala sobre qual é o fim das penas. O que é que o Estado, o poder punitivo do Estado, qual é o fim que visa com aquelas penas, com aquelas molduras. À luz do Código anterior, o Código que estava em vigor aqui em Moçambique, que é o Código de 1886, sim. Qual era o fim das penas que estava previsto? O fim das penas era, usa-se o indivíduo, castiga-se um indivíduo para que aquele indivíduo seja o exemplo da sociedade. Isto é, dizer, olha, sociedade, ou demasiado, quem praticar o ato igual a que este senhor praticou, vai ter o mesmo tratamento que este senhor teve. E então, se o fim das penas era castigar as pessoas para servir de exemplo à sociedade, as penas eram muito altas. Para quê? Porque castigava-se as pessoas para servir de exemplo à comunidade. Mas a partir de 1950 começa a haver uma doutrina que até foi elencada por um alemão muito conhecido, chamado Klaus Roxin, em que começa a haver aqui uma alteração da filosofia das penas nos códigos penais modernos, em que diz assim, bem, nós temos que ver aqui uma coisa, quem produz os criminosos é a sociedade.
As pessoas não nascem criminosas. O bebezinho, quando nasceu ali, ele não é criminoso, nem vai ser criminoso. Ele vai ser criminoso porquê? Porque a sociedade onde ele vai estar inserido não lhe vai dar as oportunidades de ele se ingrar. Não lhe vai dar as oportunidades de estudar, de ter um bom emprego, de comprar a casa, comprar o carro. E então, a sociedade vai marginalizar alguns dos seus membros e os membros acabam por optar por comportamentos desviantes. Então, chega-se a uma conclusão qual é a conclusão que chegaram? Que o criminoso é fruto da sociedade onde vive. Isto é, ele não nasceu criminoso, ele tornou-se criminoso porque aquela sociedade não lhe deu chance. Então, se calhar, o criminoso tem que ser protegido. E então aparecem as teorias de prevenção especial e ressocialização. O que é que isto quer dizer? Quando alguém comete um crime, ele tem que ser protegido. Ele tem que ser protegido, temos que fazer um tratamento com ele, acarinhá-lo, protegê-lo, para que ele, quando sair, que ele, quando estiver detido, se ressocialize. Ele, quando sair, tenha-se ressocializado, reintegrado. E então, o que acontece? Nesta teoria de prevenção especial e ressocialização, temos que as penas reduzem-se um bocadinho. Mas ainda assim, parece que a prática mostra outra coisa. É que quem sai da cadeia, vamos dizer que um ladrão de galinhas, quando sai da cadeia, sai pior do que entrou. Bem, então, isso, também não está a fazer aquilo que é... Mas isso é outro problema. Isso é o problema do serviço penitenciário. Porque num sistema penitenciário perfeito, pessoas a partir de uma certa idade, pessoas com uma certa idade ficam num estabelecimento especial, idosos ficam num estabelecimento especial, pessoas licenciadas ficam num estabelecimento especial, cadastrados perigosos ficam num estabelecimento especial. Quer dizer, não se mistura reclusos num sistema prisional perfeito. Agora, o problema é quando você mistura os reclusos, não é? O que é que pode acontecer? Você meter um jovem de 21 anos a cumprir uma pena de 1 ano com um perigoso homicida que matou 50 pessoas, que está a cumprir, um exemplo, 30 anos de cadeia. Naturalmente que este jovem vai aprender muita coisa lá, mas isso não tem a ver com as leis, tem a ver com o sistema prisional. Então, o que é que isto quer dizer? Este código não tem claramente definido qual é a orientação. Se temos uma situação de prevenção geral ou se prevenção especial. O código não define isso. Alguns crimes têm penas extremamente pesadas, outros crimes têm penas não tão pesadas. E noutros crimes têm omissão de pena. Como nós vimos. Tendo em conta tudo o que mencionou em relação ao Código Penal, que impacto é que isto tem diretamente na vida do cidadão? E o fato também de não termos ainda o Código de Processo Penal. Olha, nós temos um Código de Processo Penal, está em vigor. Sim. E funciona. Exatamente, mas temos um Código Penal com novas... Eu não vejo que haja incompatibilidade entre a vigência de um Código Penal e a necessidade de um novo Código de Processo Penal. Porque o Código de Processo Penal existe, e existe um código em vigor e que é usado. O Código Penal define os crimezinhos ali, não é? Eu, sinceramente, não vejo que haja incompatibilidade de funcionamentos dos dois, porque existe um Código de Processo Penal. É verdade que é antigo, 1929, que foi alterado em 45 e que depois foi alterado em 72 e depois, depois da independência também houve pequenas alterações. É preciso também modernizar o Código de Processo Penal. Mas não há alguns crimes, por exemplo, já tipificados, que devam ser implementados também de acordo com o Código de Processo Penal? Existe. Porque, por exemplo, eu estou-me aqui a lembrar de uma situação em que este Código prevê que eu, pessoalmente, não sei como é que nós vamos conseguir resolver. Eu, enquanto juiz, não tenho problemas, porque uma vez o processo chegado ao tribunal, a gente julga se há crime ou não há, ou se está cumpridos os requisitos legais. Mas, por exemplo, vejo que a Procuradoria e a PIC vão ter problemas com a situação de que, neste código, prevê-se a situação de que existir a responsabilidade penal das pessoas coletivas. Nos termos em que está, dá a entender que a pessoa coletiva é suscetível de um processo criminal. Isto viola um princípio do processo penal
do penal, do direito penal, que não sei como é que vamos funcionar com isto, que é o princípio da pessoalidade das penas. Isto é, só as pessoas individuais é que podem ser suscetíveis da ação penal e só as pessoas individuais é que podem ser suscetíveis da pena. As pessoas individuais, físicas, não é? E o dia em que aquela pessoa física morre, também o processo de crime morreu. Percebe? Agora, não vejo como é que nós, e este código prevê, a suscetibilidade da responsabilidade penal das pessoas coletivas. Agora, se a pessoa coletiva é uma ficção jurídica, isto é, a lei criou a pessoa coletiva para poder ser um centro de imputação de direitos e obrigações. É uma ficção jurídica. Não existe, é uma coisa abstrata. Pessoa coletiva não existe. O que existe são, ou melhor, as pessoas coletivas chamam pessoas coletivas a uma ficção jurídica que a lei criou para dar os mesmos direitos e obrigações que as pessoas físicas. Mas há certos direitos e obrigações que é incompatível com um crime, por exemplo. Uma pessoa coletiva não mata ninguém. Quem mata são os funcionários. Exatamente. Uma pessoa coletiva não comete crimes. Quem comete são os funcionários. Porque o fim da pessoa coletiva não é cometer crimes, é exercer as funções que a lei lhes dá. E o código vem penalizar vem as empresas. Exatamente, não sei como. Era tal história, se houvesse aqui os trabalhos preparatórios, nós podíamos ir ver, saber onde é que está. Mas... Juiz Dário, mesmo para encerrarmos, algo mais quer deixar ficar em relação a este tema? Não, olha, nós temos que ver que também a aprovação do Código Penal foi uma coisa boa, um sinônimo de maturidade, enquanto Estado, enquanto nação. E também é com estes erros que nós aprendemos, não é? Os nossos filhos crescem e ao longo do processo de crescimento vão caindo, vão partindo uma perna, vão se aleijando e tal, e a vida continua. Depois no fim atingem a idade adulta e olham para trás e pronto. Então, nós temos que ver que o Código Penal, a aprovação deste Código Penal também é um sinónimo de crescimento, enquanto Estado, enquanto nação. E temos direito a cometer erros, mas também temos o dever, nós, enquanto membros da sociedade, de chamar a atenção e ter um espírito colaborativo para que... E de corrigir. De corrigir os erros, não é? Porque na certeza que há aí um trabalho de revisão e todos nós, e este tipo de debates, e todos nós teremos uma participação ativa e este tipo de debates também serve para ajudar a formar a consciência e na certeza... Isto também não é um trabalho acabado. Temos que ir trabalhando um bocado sobre isto. Mas temos é que discutir as coisas. Discutir e chamar a razão as situações. Então, é neste espírito que nós temos que estar. Agora, é um marco importante. É um símbolo de autonomia, de crescimento, mas precisa de algumas correções. Juiz Dário, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenha contação de uma ótima noite. Obrigado. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1950. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer.
mas também não basta só merecer, tem que se fazer para ser campeão. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. Você viu 4 horas? De atendimento que geralmente é lento, é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde. A bicha não está a andar, não sei o que está a acontecer. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara. E são elas que vieram parar aqui. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. Trazer opiniões diversas de um assunto que mexe com todos permite-nos trazer mais equilíbrio nas nossas matérias. No grande plano. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Os familiares do moçambicano agredido numa instância turística na praia da Barra Inhambane dizem que antes mesmo da agressão, as pessoas que estavam no Palm Grove já mostravam comportamentos tendenciosos ao racismo. A transição de ano 2015 para 2016 pode ter sido a pior para estes jovens que escolheram Palm Grove Lodge para fazer a festa. Para além da agressão a que este jovem foi vítima, os mesmos relatam factos que antecederam o espancamento que os levam a pensar que a principal causa da agressão possa ser o racismo. Nós dirigimos ao Palm Grove a fim de reservar, né, uma mesa para 10 pessoas. A mesa que foi reservada para as 21 horas. Nós dirigimos de novo ao Palm Grove. Por surpresa nossa, disseram que não tínhamos mesa nenhuma, a reserva não tinha sido feita. Mesmo depois de fazer a reserva? Mesmo depois de fazermos a reserva e ter sido confirmada que a reserva foi feita. Todo o tipo de música que lá tocava eram músicas estranhas para nós, né? Não se entravam conosco. Eram músicas mais sul-africanas. A única música que puseram, que todo mundo exaltou-se, foi a música da Brenda, foi Vulindlela, se não estou errado. Foi Vulindlela. As nossas mulheres levantaram-se, puseram ali a dançar. Não dançávamos cerca de 10 segundos, quando viram que estávamos todos animados, cortaram a música, simplesmente puseram uma música country ou qualquer coisa assim. Quando entramos na piscina, estranhamos que a piscina estava muito movimentada, mal entramos nós, todo mundo retirou-se da piscina. Não sei o que terá motivado isso, mas a gente achou estranho. Poderia eu dizer que são conclusões precipitadas, mas isso não passou simplesmente de racismo. Porque nós éramos os únicos negros que lá estávamos a passar o Réveillon. Fora os detalhes que o meu amigo disse, éramos os únicos negros a passar lá o Réveillon. E parece que a nossa presença incomodava eles de uma certa maneira. Questionado sobre o assunto, o representante da Palm Grove Lodge nega as acusações que lhe são imputadas e diz que nenhum dos envolvidos na agressão estava hospedado naquele lodge. Let's not start the fight. Let's let the people from that Mozambican guy live. Não conheço as pessoas, porque
No princípio pensou-se que fosse o homem do bar e o garçom. E levaram essas pessoas à polícia, mas simplesmente a outra parte envolvida disse que não eram eles. Então eles tentaram fazer tudo para que encontrassem essas pessoas, mas não conhecem as pessoas. A nossa fonte diz ainda que não está em condições de reconhecer qualquer dos envolvidos na escaramuça e não confirma se o único detido em relação ao caso é ou não inocente. Like I said, it is not people who stayed with us, so we don't know him. Que não conhecem o jovem que está detido, contudo não pode dizer se ele é culpado ou inocente, mas qualquer entidade que tiver provas a respeito deste caso, coisas como fotografias, fatos reais, eles estão abertos para ajudar a prosseguir com este caso. A STV sabe que o sul-africano, até agora o único suspeito de envolvimento na agressão e que foi detido pela polícia, poderá sair da cadeia a qualquer instante mediante o pagamento de cerca de 70 mil meticais, valor estipulado pela justiça como caução para repor a liberdade do jovem estrangeiro. O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Inhambane diz que a lei moçambicana não prevê o racismo como crime, mas esclarece que se o motivo da agressão for de fato racismo, o fato pode agravar as penas contra os agressores. O juiz do Tribunal Judicial da cidade de Inhambane, Alexandre Ndlovu, viu atentamente as reações dos familiares do jovem agredido por turistas estrangeiros e considera que a lei moçambicana não prevê o racismo como crime, mas se provar-se que o racismo foi a causa da agressão perpetrada contra o cidadão nacional, tal pode agravar a pena dos agressores. Estamos a falar de um caso de agressão física. Se, por hipótese, a vítima tiver ficado impossibilitado de trabalhar ou a doença decorrente da agressão tiver durado 10 dias, então a moldura penal abstrata não será mais do que 6 meses de prisão e multa de 1 mês. O artigo 171. O racismo é uma das circunstâncias que podem agravar a situação criminal do réu acusado e pronunciado pelo tribunal. Por outro lado, Alexandre Ndlovu chama a atenção para que não se interprete como racismo só o facto da agressão ter sido perpetrada por indivíduos de raça branca. O facto de ter sido um indivíduo de raça branca a invadir ou a agredir o outro indivíduo de raça negra, este facto só por si não pode ser visto como racismo. Alexandre Ndlovu revelou ainda que o Tribunal Judicial da cidade de Inhambane ainda não julgou nenhum caso de infrações da lei por motivos racistas, situação que pode de algum modo ser causada pelo facto das vítimas não fazerem denúncias às autoridades competentes. A Administração Regional de Águas do Centro, Ara Centro, alertou esta quinta-feira que as províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambésia poderão enfrentar escassez de água nos próximos meses, dada a escassez de chuva, e apelou ao uso racional do precioso líquido. As províncias de Manica e Sofala, localizadas na região centro do país, têm estado a enfrentar nos últimos 3 meses a escassez de chuva. As previsões meteorológicas já previam esta situação, ou seja, ocorrências de chuvas de baixa magnitude nas bacias do Save e Buzo. Este fato está a deixar a Ara Centro preocupada, pois põe em risco os altos consumos de água. Daí que, face a esta situação, a Ara Centro apela ao uso racional da água. Devido à escassez de chuvas, nós, como Ara Centro, queremos ainda apelar para maior racionalização do uso de água. Como é um bem comum, então há necessidade de fazer uma racionalização para evitar situações extremas, principalmente apelo isso aos grandes usuários de água, aos irrigantes, mesmo as companhias que usam água para abastecimento humano. Então deve haver uma maior racionalização do uso de água, senão
vai ficar mesmo alarmante se as chuvas não ocorrerem. E a previsão das chuvas não ocorrer nos próximos tempos? As previsões indicam chuvas normais com tendência para baixo do normal. Então, pode haver algum registro de chuvas, principalmente poderão contribuir nessa segunda fase para o umedecimento dos solos e a posterior escoamento, já para o rio. A Aracentro indicou ainda que na base de previsões de setembro passado do Instituto Nacional de Meteorologia, na região centro há tendências de chuvas normais com tendência para baixo do normal. A última atualização, efetuada em novembro passado, indica a mesma situação até finais deste mês. Com essas previsões, nós prevíamos para as bacias do Buzi, a ocorrência de Buzi e Sávio, a ocorrência de cheias de baixa magnitude, e para a bacia do Punga prevíamos a ocorrência de cheias de alta magnitude, ou seja, um alerta vermelho para a bacia do Punga. Estamos com níveis muito baixos, o que pode pôr-nos o que nos deixa um pouco não satisfeito, porque põe em risco os outros usos de água. O Instituto Nacional de Meteorologia em Nampula prevê chuvas normais. Entretanto, na capital provincial, as chuvas não estão a cair com regularidade, como era de se esperar, e alguns líderes tradicionais associam o fato a práticas supersticiosas, segundo as quais pode-se impedir a queda pluviométrica. Moisés Dimande, técnico do Instituto Nacional de Meteorologia em Nampula, explicou que cientificamente o período chuvoso inicia de outubro e termina em março do ano seguinte. Todavia, ao nível da capital provincial, as chuvas ainda não começaram a cair com regularidade. Temos que cientificamente o período chuvoso começa de outubro do ano que está para findar e março do outro ano, para dizer que assim nós estamos num período chuvoso que começou de outubro até março, num período normal de chuva. As chuvas vão caindo normalmente e a forma como eles a cair é uma forma normal. Vamos monitorando assim. Entretanto, alguns líderes tradicionais associam o atraso das chuvas a práticas supersticiosas, através das quais acreditam ser possível travar a queda pluviométrica, particularmente neste período em que se realizam os ritos de iniciação. A ser dos reis, esses reis tradicionais, quando têm esse tipo de cerimônia, impede para chover, porque as pessoas não veem a mãe ser prostigadas, principalmente o próprio dia que saem os miúdos, que as mães estão lá a preparar comida para eles. Então, tem havido essa tradição. Sim, acontece. Quando se trata desse tempo de época de rito de iniciação, para estão a impedir a chuva para não sofrer as crianças lá no mato. Mas está cá nada, está cá 15 dias, eu estou a crer que vai chover. Contudo, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para toda a região norte a ocorrência de chuvas normais acima do normal. Está ultrapassada a situação de crise de água na barragem de Monapo, que abastece o precioso líquido à cidade de Nampula. Elídio Costa, diretor regional norte do FIPAG, assegurou que os níveis de água estão a subir de forma satisfatória. Até dezembro passado, a situação de água na barragem de Monapo, que abastece o chamado precioso líquido à cidade de Nampula, era descrita como preocupante, a arrastar-se para a crise caso não chovesse. O diretor regional norte do Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água FIPAG assegurou que neste momento os níveis de água já estão a subir de forma satisfatória. Caso não chovesse Nampula, a partir do dia 5 teríamos uma restrição agravada. Não vai acontecer porque logo a seguir choveu e temos estado a receber algum caudal na barragem.
Na altura nós tínhamos um nível de 4,12 metros e hoje, portanto, estamos com 6,30 de nível. O nível máximo da Albufeira é de 10, significa que já passamos um pouco da metade do nível da Albufeira, o que nos deixa numa situação de conforto. Não obstante os níveis de água estarem a subir, em resultado das chuvas que têm estado a cair nos últimos dias, a preocupação do FIPAG continua a ser como encontrar fontes alternativas e seguras, uma vez que a barragem de Munapo se mostra impotente para fornecer água, sobretudo no período de verão. A Conferência dos Investidores que se realizou em Nampula no dia 18 de setembro, um dos focos que tinha uma das prioridades era a barragem de Sawa-Sawa, em Nampula. Neste momento decorre contactos, decorre mobilização de fundos para se materializar tanto este projeto, mas vai levar algum tempo. Enquanto não se conseguir realizar isso, nós temos que arranjar fontes alternativas. Portanto, é uma preocupação de todos. Ao nível da cidade de Nampula, o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água conta com cerca de 31 mil clientes, entre domésticos e industriais. As altas temperaturas que se fazem sentir nas províncias do sul e centro do país são provocadas pelo fenómeno El Niño, segundo explicações dadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Esta quinta-feira, os termómetros estiveram acima dos 40 graus nas províncias do centro e sul do país. Esta quinta-feira, as temperaturas das províncias do centro e sul do país rondaram entre os 38 e 40 graus Celsius, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que explica que esta situação é provocada por um fenómeno designado El Niño, que afeta todos os países da região da África Austral. O El Niño tem a ver com o aquecimento das águas do Pacífico, que é a interação entre o oceano e a atmosfera, que traduz em situações extremas para diferentes regiões. Para o nosso caso, influencia, portanto, por escassez de chuvas e altas temperaturas na zona austral de África e, concretamente, para o nosso país, influencia na zona sul e centro do país. O meteorologista explica também as causas das chuvas que caem na zona norte do país. Na zona norte do país nós temos um outro sistema que influencia para a queda de chuva, que é a zona de convergência intertropical. E, por sua vez, está, portanto, a proporcionar chuvas para as províncias da zona norte e razão pela qual nós estamos a prever chuvas normais para acima do normal para as províncias da zona norte. Estas temperaturas poderão continuar até o fim deste mês. E devido ao calor que se fez sentir, a praia foi o local de refúgio. Cidadãos nacionais e estrangeiros foram à praia para se refrescarem desde as primeiras horas do dia. Com a temperatura a atingir os 40 graus centígrados, muita gente optou em locais como estes para passar a tarde. Encontramos o casal Lucene, que é de Nampula e está em Maputo há 2 meses. Conta que, devido ao calor, optou por desfrutar do ambiente natural no Jardim Tunduro. Então preferimos estarmos aqui, eu e a minha esposa, viemos refrescar um bocado aqui essas sombras deste jardim, que é um jardim muito aconselhador e agradável. Né? E é bom para namorar? Também, realmente, é um jardim dos namorados mesmo. Mãe, o que acha desse ambiente? É bom? É muito bom mesmo. O que mais gosta aqui? Deste jardim? É o ambiente em si. Um beijo só para selar as palavras bonitas. Dá lá um beijinho, querida. Ainda no Jardim Tunduro encontramos este casal de jovens que também disse que estava a fugir do calor. Esse lugar é um lugar muito fresco, que dá para estar aqui a divertir-se um bocado. É bom para namorar?
Muito bom mesmo. Muito bom, sim. Quem também aproveitou o ar refrescante do jardim são estas irlandesas. Acho que este local é muito bonito. Vim antes e estava degradado e agora está maravilhoso. Está muito calor, mas estamos em África e é verão. Very hot. I think it's too hot, but it is Africa in the summertime. A Pacanada optou pelo jardim não só para refrescar, mas também para ver as árvores e plantas. Sim, ver a natureza. Sim. O que mais gostas aqui? As plantas. Brincar. Apreciar as plantas e conversar com as minhas primas e as minhas irmãs. Gosto de ver as árvores e gosto de ficar a conversar com as minhas primas. Saímos do jardim rumo à praia da Costa do Sol e o ambiente não poderia ser outro. Jogar a bola, conversar, comer, é como se descontraíam algumas pessoas na praia da Costa do Sol. Tudo bem, está a correr bem, está bem full aqui. Estamos a gostar de ficar aqui para frescar. Por que a praia? Por que a praia? Por que a praia? A praia é um sítio onde que todo mundo corre para aqui, porque aqui refresca-se melhor, né? Comemos nhama aqui, conforme estás a ver aqui, né? Eu estou a comer um pouco, saí de casa sem comer. Você comprou aqui? Sim, comprei aqui. Entre praia e o jardim, o que mais gostas? Qual é o sítio preferencial para você? Não gostam de ir ao jardim. E é a primeira vez que eu vir à praia esse ano aqui. O calor, não aguentei com o calor e é por isso que aproximei a praia, porque senão em casa está um forno. Então por isso que aproximei a praia para sentir o ambiente, também estar no ar, essas coisas. Turismo doméstico registra crescimento em Cabo Delgado, enquanto o estrangeiro está a decrescer devido à inoperância de aeródromos e redução dos préstimos pelas empresas de petróleo.